Agora sim, começando o Diz Aí, Mateus, muito obrigada por vir mais uma vez. Eu que agradeço o convite. Seja muito bem-vindo. Bom, nosso tema de hoje é muito interessante. A gente vai falar sobre o cristão, sobre a importância do cristão se posicionar, e isso em todas as áreas da vida, né? Sim. A gente vê esse tema muito recorrente em faculdade, mas isso também acontece no trabalho, acontece em todos os ambientes que a pessoa frequenta no dia a dia e que muitas vezes não tem pessoas cristãs lá. E que é praticamente, né, por exemplo, trabalho, escola, faculdade. Então, assim, posicionar é uma coisa essencial para o cristão. Ele ter ali os seus fundamentos na palavra, ter a convicção da sua fé, saber defender a sua fé, isso é muito importante. Mas para a gente entender, assim, para dar o primeiro passo no nosso assunto de hoje, que é não fique neutro, posicione-se. Por que é tão importante a gente se posicionar, Mateus? Então, acho que a gente trazendo para os dias de hoje, né, essa juventude que vem cada vez mais fazendo parte da sociedade, tem muitos, acho que pode colocar uns travamentos de se posicionar nesse mundo atual. E trazendo para a palavra, quando eu estava meditando sobre esse tema, que a gente tem base bíblica em vários livros da palavra, e ele me veio aqui em 1 Pedro 2,9, que ele diz que nós somos sacerdócio real. A gente é um povo santo escolhido para anunciar o Evangelho de Deus. E acredito que quando esse tema veio para mim, eu já logo pensei, eu falei, poxa, Deus nos escolheu não para a gente ficar fechado em relação à nossa vida espiritual, mas para a gente propagar o Evangelho a todo mundo que precisa. E já puxando até mesmo para outra referência bíblica, que ele fala assim em Lucas 11:33, que diz assim: e ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. É da mesma forma que Deus faz com a gente. Deus escolheu a cada um de nós para propagar o Evangelho. E Ele não quer que a gente fique na neutralidade ou em cima do muro, né? Como diz na palavra, a gente não pode servir a dois senhores, porque a um você vai deixar mal e o outro feliz. Alguém você vai desagradar. Exatamente. E Deus não quer isso de nós. Ele não quer que a gente viva na neutralidade, mas que a gente seja lá e posicione sobre nossa fé, sobre aquilo que a gente acredita. Esse primeiro ponto que você falou sobre a missão, isso é muito importante, porque se não houvesse essa missão, se não houvesse o ID, a pessoa ia aceitar Jesus e já ia para a glória. Mas por que você aceita Cristo e continua vivo aqui? Porque há um propósito. Sim. Há um propósito. Existem pessoas que ainda não conheceram o Evangelho, não chegou até elas a boa notícia. E você está aqui com esse propósito. E quando você fala, né, de não ficar nessa neutralidade, e o cristão não pode se incomodar em ser posto em lugares onde há essa escuridão. Como você falou, é uma luz. Ela é colocada ali em cima para que todos recebam dessa iluminação também. Então, se o cristão ele é enviado, por exemplo, para um lugar onde tem pessoas que não são cristãs ou até estão na prática, na vida em pecado, enfim. Ele guarda o seu coração, ele guarda ali a vida dele em Deus. Agora, ele também tem essa missão de fazer a diferença, de iluminar aquele lugar. Se ele é luz, se o cristão é luz, não pode reclamar de ser posto em um lugar escuro. Sim, se o cristão é o sal, ele não pode se incomodar de ser colocado em um lugar que não tem sal. Não é muito agradável, digamos assim, né? É gostoso a gente estar em comunhão, com irmãos da mesma fé. Agora, tem essa missão de ser luz e isso envolve também estar exposto, né? Isso é tem verdade. Essa questão também. E até mesmo quando eu anotei uma frase que diz assim: ser filho de Deus não é apenas uma questão de identidade, de saber quem eu sou, mas sim uma questão de posicionamento e ação. Ou seja, precisamos viver como os filhos de Deus. E é isso que a gente tava falando, né? Sobre ser o sal da terra. Como diz na palavra de Deus, a gente é para salgar a terra com a palavra de Deus. Nós fomos escolhidos para isso, é o nosso propósito. Como diz em Eclesiastes 3, né? Há um propósito debaixo do céu. Então a gente está aqui com um propósito. Deus nos escolheu como sacerdócio real, como diz lá em 1 Pedro, para que a gente venha anunciar o Evangelho a toda criatura. E é aquilo, não a gente ficando com medo ou ficar se importando com o que os outros vão dizer,
mas aquilo que Deus vai nos colocar naquela situação para iluminar aquele local, como diz na palavra, né? A gente é luz, e a luz é para iluminar algum lugar. Não adianta você pegar uma luz e colocar num lugar que já está iluminado. Exatamente. Então é a mesma coisa que Deus faz com a gente. Deus nos coloca em lugares que estão escuros para que a gente, através da palavra, a gente possa iluminar aquele lugar. Como diz aqui na palavra, ninguém coloca uma luz debaixo da cama ou escondida. Não, coloca no teto mesmo, que é para iluminar toda a casa. E é isso que Deus faz com a gente. Ele nos escolhe para a gente fazer isso, para pregar o evangelho, o ID, né? Em tudo que a gente vai fazer na nossa vida. Esse é o propósito, é pregar o ID. É um desafio, tem essa exposição, precisa haver preparo também. Isso. Né? Você precisa ter um fundamento em Deus, ter a sua identidade, como você falou. É um princípio, porque se você não está firmado, quando você se expõe ali, qualquer coisa pode te levar embora, qualquer vento de doutrina, né? E algo que me chama a atenção quando a gente fala sobre posicionamento é que nós também, né? A palavra nos fala isso, que somos embaixadores do reino de Deus. Isso é fundamental. E isso é muito interessante, porque pensa, se eu for agora para os Estados Unidos, mas eu estiver na embaixada brasileira, eu posso estar ali em solo americano, mas pisei na embaixada como se aquele solo, as leis que regem aquele lugar são as leis brasileiras. Então, quando a gente é embaixador do reino, do reino de Deus aqui na Terra, aonde você vai, você carrega também as leis de Deus, você carrega com você a presença de Deus, você carrega aquele ambiente, o reino dos céus, juntamente com você. Ser um embaixador do reino de Deus, isso é uma coisa muito importante para o cristão, quando ele entende isso, que aonde ele está indo, ele está não só levando, mas também representando o reino de Deus ali. Isso, e até mesmo nessa linha de pensamento, por exemplo, como você falou, ela foi para os Estados Unidos, mas lá ela representou o Brasil. É a mesma forma que está escrito aqui em Mateus 10, 32, 33. Bota assim, quem me reconhecer em público aqui na terra, ou seja, você vai lá para os Estados Unidos e vai reconhecer quem? O Brasil, lá na terra dos Estados Unidos. Ele diz assim, quem me reconhecer em público aqui na terra, eu reconhecerei diante do meu Pai no céu. Ou seja, isso é uma recompensa para todos nós. Quando a gente vai para algum lugar propagar o evangelho, não se posicionar mesmo ali, não com palavras, mas até com suas atitudes. Um bom testemunho, né? As características de um bom obreiro, né? Como diz na Bíblia. Obreiro aprovado. Obreiro aprovado. Aí ele termina dizendo assim, mas quem me negar aqui na terra, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Ou seja, tudo aquilo que a gente passar aqui na terra, pode você ouvir muitas pessoas falarem mal de você, mas você fazendo aquilo que Deus colocou no seu coração, para você fazer naquele devido lugar, Ele vai te recompensar diante do Pai que está nos céus. Então, é o galardão, né, que a gente entende hoje. Tudo que a gente está fazendo aqui na terra, em prol do nome de Deus, a gente vai receber aquele galardão que está nos preparado desde a fundação da terra, né? Então, é essa parte de Mateus 10, 32. Quem me reconhecer em público aqui na terra, eu reconhecerei diante do meu Pai que está no céu. Então é aquilo, é a gente ter a certeza de que está fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer aqui na terra. E é uma missão tão nobre, né? Tão honrosa, é algo lindo demais, é uma honra para o cristão poder ser o embaixador do reino de Deus. Como falamos, também é um desafio. E talvez um dos grandes empecilhos que as pessoas enxergam é a questão da vergonha, né? E nesse mesmo texto, a Bíblia também vai tratar sobre as pessoas que se envergonham de Jesus. O que vai acontecer daí? Ele vai se envergonhar de você diante do Pai. Exatamente. Então, assim, não se envergonhe do nome de Jesus, não se envergonhe por carregar esse nome, não se envergonhe dos princípios da palavra, por viver segundo a vontade de Deus e os propósitos de Deus. Não se envergonhe disso, pelo contrário, tenha alegria, tenha orgulho, porque é uma missão muito nobre, como nós estamos falando aqui. Levar o reino de Deus, isso é algo muito precioso, é algo que faz a diferença, as pessoas ao seu redor também vão perceber isso. Mas, como nós também falamos, precisa haver preparo. E preparo é uma das coisas que pode auxiliar esse jovem, essa pessoa que está nos assistindo agora, a poder se posicionar melhor como um cristão, a ter mais autoridade no assunto. E que ferramentas essa pessoa pode buscar, né? Pode buscar em Deus para poder se posicionar melhor como um cristão. Então,
um exemplo que a gente pode colocar sobre isso, qualquer pessoa que está estudando na faculdade ou numa escola, o que ela precisa para conseguir passar naquela prova? Ela precisa estudar bastante a matéria que foi dada para ela conseguir ter êxito nessa parte final, né? Na prova final. Então, levando para a nossa vida espiritual, o que a gente precisa fazer para que a gente venha ter êxito naquele que a gente for fazer, no evangelismo que a gente for fazer? É buscar na palavra de Deus. Todas as suas dúvidas, tudo que você precisa, está na palavra de Deus. Ah, mas eu não sei como me preparar. No início, né, a gente vê que a gente não consegue ler tudo de uma vez só, mas a gente vai lendo um capítulo por vez e Deus vai te dando o direcionamento, o ensinamento do que você fazer numa certa ocasião que Deus te coloque. Exatamente. E a palavra fala que o Espírito Santo faria lembrar. E um exemplo que eu até já falei aqui, e é a primeira coisa que vem, assim, para ilustrar, a primeira coisa que vem na minha cabeça, que quando fala que ele nos faria lembrar, eu imagino uma grande gaveta, que na hora que tem que lembrar alguma coisa, o Espírito Santo abre essa gaveta assim enorme e começa a olhar os papéis. Uma pessoa que se prepara, né, ela tem um certo conhecimento de certo assunto, e no caso aqui estamos falando da Bíblia, mas se ela tem um conhecimento, ela tem domínio sobre aquilo, fica mais fácil dela conseguir conversar, de conseguir expor as suas ideias com clareza. E quando você tem um conhecimento, às vezes você não tá com isso na ponta da língua, mas do nada você lembra disso. E tá aí o papel do Espírito Santo, Sim. Ele abrindo a gaveta e olhando. E agora, e se a pessoa não tem esse conteúdo, se não tira um minutinho, como você falou, um capítulo, é melhor você lendo aos poucos, mas ter uma leitura constante do que de repente pegar um dia, ler um livro inteiro, lá Mateus inteiro, ler o Evangelho de Mateus. Melhor você ter uma constância do que ficar um dia e parar, depois ficar uma semana sem ler. Mas, bom, de qualquer forma, que você venha estudar mais da palavra e dar ferramentas para o Espírito Santo. Ele faz você lembrar. Você nem sabia que você sabia aquela coisa. O Espírito Santo faz você lembrar daquilo, né, Mateus? Isso é verdade. É um recurso, né, que você vai ter na hora. O Espírito Santo vai te fazer lembrar daquilo que você meditou na palavra. E não precisa, mesmo como a Júlia falou, não precisa você pegar um dia inteiro, vou ler a Bíblia o dia inteiro, mas você não ter aquilo que eu aprendi em muitos tempos de concurso militar. Não adianta você estudar por 8 horas seguidas, mas você estudar aquela parte só superficial, como pode dizer. E do que você estudar 4 horas, aprender de verdade aquele assunto. Então é muito bom quando você está no início também, o pessoal que está agora iniciando a jornada na caminhada, né? E ler um capítulo por dia, pedir a Deus o direcionamento, pedir a Deus para que abra o seu entendimento, porque Ele vai usar cada um de nós de acordo com aquilo que a gente aprendeu. E eu lembrei de uma coisa agora que teve lá no JQV de Nilópolis, que a gente fez uma dinâmica e cada um pegou um papel sobre um tema. Aí, quando eu peguei aquele papel, eu vi um tema e eu falei, caramba, eu tinha estudado isso na semana. Ou seja, a gente vê que até na dinâmica, lá no culto do JQV, Deus abençoa, Deus nos faz passar por aquela ocasião que a gente meditou, que a gente aprendeu na palavra. E quando eu abri o papel, eu vi e falei, caramba, eu já lembrei do que o Espírito Santo tinha me ensinado quando eu estava meditando na palavra. Então, Deus vai te colocar em certas situações que você busca durante todos os dias da sua vida. Por exemplo, estou buscando muito pela minha vida profissional. Estou meditando sobre isso. Deus vai te colocar numa situação e que você vai saber o que fazer naquele exato momento. Então, isso aí a gente pode levar não apenas na nossa vida espiritual, mas toda a nossa vida. Porque, como a gente falou, né, a nossa vida aqui tem um propósito. É uma missão que Deus colocou em nossas vidas. Mas também Ele fala o quê? Que a gente iria comer do melhor dessa terra. Então, a gente leva para a nossa vida profissional também. Então, os recursos que a gente vai tendo através da palavra, o Espírito Santo vai nos direcionando, vai nos dando entendimento, que Ele vai te colocar depois numa situação que você meditou naquela semana. E depois você vai entender o porquê Deus falou com você, se você não entende na hora. Mas você vai entender o porquê depois você meditou sobre aquilo e o Espírito Santo falou no seu coração. E isso que você falou sobre entendimento é a chave
que o cristão precisa, porque o que vai mudar a sua vida é o entendimento da palavra, é você ter a revelação. Então, sempre ore antes de ler a Bíblia, peça ao Espírito Santo, dentre tantas, vou colocar entre aspas, né, atribuições do Espírito Santo, consolador, é aquele que nos faz lembrar. Tem essa função também de nos revelar a palavra, porque ele é o autor da Bíblia Sagrada. Então, olha o privilégio, a gente ler um livro e o autor está do nosso lado para falar assim, olha, isso aqui quer dizer isso aqui, e nos dar o entendimento correto, a revelação correta. Porque até o pastor Michael vem falando bastante sobre isso. Não é a verdade que liberta, é o conhecimento da verdade. Se ela estiver ali e você não entender, não compreender, não tiver a revelação dela, é como se tivesse uma venda, é como se tivesse um vidro embaçado, você não vai conseguir ver com clareza. Agora, quando você tem o entendimento, a revelação, isso faz toda a diferença. E como você falou, isso fica arquivado. No momento certo, não só para você saber se posicionar, mas para toda a vida. Você está conversando com alguém que precisa de uma palavra e aquela palavra que você meditou, com a revelação você pode ministrar ali também a bênção sobre ela. Então isso é algo sensacional. Mateus, bem rapidinho, vamos para o nosso caso de hoje, já para a gente poder caminhar para o fim do nosso programa, poder ajudar alguém lá de casa que mandou pra gente. Quem mandou foi o Bernardo. Ele conta: tenho 21 anos e venho enfrentando uma situação muito difícil na faculdade. Me vejo confrontado com questões controversas que exigem que eu tome uma posição clara. Eu sinto essa pressão de me expressar a minha fé de forma autêntica, porém, sempre que tento falar, enfrento críticas e pessoas se afastam de mim. Não sei se estou fazendo da maneira correta e acabo me calando para não criar um ambiente hostil. Ele pergunta o que a gente pode fazer, que palavra pode ajudar ele nessa situação. Quando você estava falando, eu me recordei de uma passagem do apóstolo Paulo, que ele fala que se ele fosse para agradar ao mundo, ele não seria seguidor de Cristo. Então é aquilo, às vezes não, sempre, a palavra vai nos confrontar de alguma maneira. Muitas pessoas vão estar ao seu redor para falar aquilo que você que não é isso, que você está mentindo, que você vai te caluniar, vai te chamar de tudo. Mas vamos pensar em Jesus, sobre tudo que ele passou aqui na Terra. E muitas pessoas foram enfrentar ele. Por exemplo, os sacerdotes queriam matá-lo, os fariseus. Então, olha só como é que a gente tem o exemplo de Jesus em tudo nas nossas vidas. E no momento que ele estava com o diabo no deserto, ele tinha aquele recurso da palavra. O diabo tentava atacar ele de todas as formas, mas o entendimento que a gente está falando, o conhecimento da palavra que Jesus tinha, Jesus conseguiu passar por todas essas dificuldades que ele teve no deserto, quando estava o diabo tentando sobre a vida dele. Perfeito, Mateus. E durante também todo o programa a gente foi dando várias ferramentas, né? Várias instruções dentro da palavra. Tenho certeza que algo falou também ao seu coração e vai te ajudar nessa caminhada, nesse desafio. Mas também nunca se esqueça que Deus é contigo. Ele nunca vai te abandonar sozinho nessa, não. Se Ele te deu uma missão, Ele dá o querer e também dá o efetuar. Então é possível. Ore a Deus. Seu melhor amigo é o Senhor. Mesmo que você se encontre sozinho, você não está sozinho totalmente, porque Deus está contigo e essa é a melhor companhia que você pode ter. Mateus, muito obrigado. Bem rapidinho, passa aquele recado também para os jovens ali de Nilópolis ou também das regiões perto ali que querem estar presentes e ser abraçados pelo JQV de Nilópolis. Faz esse convite. Então, para você que se encontra na região de Nilópolis, ali a nossa igreja, a sede estadual, é Rua do Comércio, número 65. Mais conhecido como Beco das Lojas Americanas. Mas, se você não mora perto da região de Nilópolis, tem várias igrejas da graça, vários JQVs da Igreja da Graça, está te esperando de braços abertos, para que você vá nessas igrejas e se sinta abraçado, se sinta acolhido. Eu tenho certeza que, através do Espírito Santo, na vida de cada jovem ali, ele vai falar o seu coração. E que você não venha perder essa oportunidade de estar buscando a Deus, de estar ali buscando, meditando na palavra. E como diz na palavra, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque você vai estar no caminho, que é o único caminho, que é Jesus. Como diz na palavra dele, ele é o único caminho, a verdade e a vida.
quer encontrar entendimento, revelação, tenho certeza que os jovens que vêm de Nilópolis também estão muito preparados para poder auxiliar essa pessoa na jornada, na caminhada cristã, né? Mateus, muito obrigado mais uma vez, portas sempre abertas. Eu que Tá aqui agradeço. pertinho, né? Ah, com certeza, aqui do lado. É, aqui do lado. Bom, Mateus, muito obrigada. E obrigada a você aí de casa também que ficou conosco até aqui. Até uma próxima oportunidade. Um grande abraço. Tchau, tchau. Fala, pessoal! Você que acompanha o canal CJC e acabou de ver um vídeo do Diz Aí. Tenho certeza que você gostou muito. Então deixa já o seu like, escreve aqui nos comentários o que você achou do programa, sua sugestão pra gente também. E aproveita, se inscreve no canal e já ativa o sininho para ficar por dentro de qualquer vídeo novo que a gente colocar aqui. Combinado? Um beijo!